Olá, leitores! Como vocês estão? Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre os livros que chegaram aqui das parcerias que eu tenho com editoras nos meses de junho e julho. Até agora, né, no mês de julho. Já passou da metade de julho e eu não falei dos livros de junho que chegaram aqui. E eu gosto de fazer esse vídeo para agradecer, enfim, todo mundo e essas parcerias. E aí resolvi gravar já com os livros que chegaram em julho também. Bora lá então? Vou começar falando sobre 2 livros que eu recebi da editora Unesp. No mês de junho eu recebi esse do Primo Levi, que se chama A Simetria e a Vida, Artigos e Ensaios, 1955-1987. E gostei muito de ter recebido esse livro desse autor, né, que fala sobre literatura de testemunho. E aqui tem vários ensaios dele e textos para compreender um pouco mais do pensamento desse autor, né. O Primo Levi, ele escreveu aquele livro É Isto um Homem, que é uma obra muito conhecida, né, e lida. E agora tenho esse de ensaios do autor, que vai ser uma leitura que quero fazer em breve, talvez casada com outro texto que eu quero ler também sobre esse período e que também abarca esse tema da literatura de testemunho, que em breve eu vou contar para vocês qual é. E eu recebi também, no mês de julho, daí da Unesp, esse daqui, O Polímata, do Peter Burke, uma história cultural de Leonardo da Vinci, a Susan Sontag. Eu queria muito ler esse livro e maravilhoso. Assim que chegou, eu já abri, comecei a ler as primeiras páginas. E eu estava preparando o curso Virginia Woolf e Orlando e Seu Tempo, né? E que aconteceu nas últimas semanas, inclusive, estou muito feliz. E aí já cheguei nas primeiras páginas aqui, já começou a citar o grupo Bloomsbury, que a Virginia fez parte, e enfim, incrível esse livro. Eu mal comecei, mas eu quero dar andamento nessa leitura. Com certeza é um livro que eu vou falar aqui para vocês em algum momento, que eu vou trazer mais aqui para o canal. Então, esses 2 livros recebidos da editora Unesp, que tem um catálogo incrível. Obrigada, Unesp. É uma parceria assim, super especial para mim. Eu também recebi 2 livros da editora Moinhos, da nossa parceria, que foram o de poemas da Mica Andrade, que é um lançamento dessa autora que é uma poeta do Ceará. E eu tava curiosa para conhecer a poesia da Mica, ainda não, acho que eu li o primeiro poema apenas, por enquanto. E eu sei que ela já organizou antologias de poemas eróticos, é uma escritora que tem se dedicado, então, à escrita de poemas e à poesia. Estou bem curiosa para conhecer um pouco mais dos poemas da Mica. Eu recebi também da editora Moinhos Nem Todos os Meninos São Azuis, com tradução do Tom Jones, que é uma memória manifesto de George M. Johnson. É uma autora negra e não binária de Los Angeles, que ganhou prêmios por sua escrita. E esse livro vai contar sobre a vida dele, vai tocar em diversos assuntos bastante pesados, pelo que eu li aqui na capa e nos textos de orelha. E, se não me engano, é um livro que foi proibido em algumas escolas estadunidenses nos últimos anos. Tá tendo toda uma campanha de censura e alguns autores censurados, ou pelo menos os que eu tenho notícias, são autores negros. Então, como por exemplo, Toni Morrison, com o seu livro O Olho Mais Azul. Então, e eu achei importante ler esse livro que a editora Moinhos trouxe para o Brasil, conhecer um pouco dessa história, conhecer um pouco desse autor, e vai ser bacana fazer essa leitura. Em breve venho com notícias para vocês. Recebi também da editora Relicário 3 livros que eu quero compartilhar com vocês. O da Anne Carson, Falas Curtas, que é um livro com poemas, pequenos textos, meio que aforístico da autora. E é uma escritora que estuda letras clássicas, estudou, professora de grego, pesquisadora, né, das culturas grega e helênica, e ensaísta. Eu quero muito lê-la, eu sei que ela tem romance também publicado. Eu tenho um livro dela aqui que se chama Eros, o Doce e Amargo,
E agora recebi esse da Relicário, então provavelmente eu vou ler esse que é mais curto para conhecer um pouco mais da escrita dela, para depois ler o Eros. E agora foi lançado um novo livro de ensaios dela também pela Editora 34, que agora eu não me recordo o nome, mas eu gosto muito desse gênero ensaios, e a Anne Carson eu tenho a impressão que vou gostar muito da escrita dela. Vou começar por esse aqui, que foi publicado pela Relicário. A edição tá muito linda, super caprichado, e o livro então ele é de textos curtos e a edição ela é toda bilíngue. A tradução ela foi feita por Laura Erber e Sérgio Flaxman. Eu recebi também da Relicário, da Silvia Molloy, Viver Entre Línguas, com tradução da Júlia Tomazini e da Mariana Sanches. Esse livro ele vai ser sobre as memórias dessa escritora e professora, e ela vai falar sobre a questão dela ter convivido com diferentes línguas desde a infância, e enfim, uma reflexão sobre linguagem que eu tô muito curiosa. Vários amigos gostam muito desse livro e dessa autora também. E recebi da Relicário esse da Mariana Henriques, que é uma biografia da Silvina Ocampo, que eu tô muito curiosa para ler. Essa questão das escritoras argentinas, né, elas têm chamado a atenção por algum motivo. E não é uma coisa boba, né, é algo muito especial que elas têm feito já há muito tempo, né, e que vem sendo conhecido talvez no Brasil hoje com a publicação dessas autoras por aqui. E a Mariana Henriques é um dos grandes nomes da literatura argentina contemporânea, e ela escreve aqui, então, sobre a vida da Silvina Ocampo, grande escritora também, que foi casada com Bioy Casares, amiga de Borges, irmã de Vitório Ocampo, que, enfim, tem várias histórias sobre ela, e aqui a Mariana vai analisar tudo isso. Ela pesquisou e escreveu esse livro chamado A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo. Eu tô muito curiosa para ler mais um nessa ediçãozinha da coleção Nós Outras, da editora Relicário, que eu já tenho alguns aqui em casa, então fiquei muito feliz com esses livros que eu recebi da Relicário. E a tradução da Irmã Menor é da Mariana Sanches. Agora eu vou começar a falar sobre os livros que eu recebi da Companhia das Letras em junho e julho, tá? E foram vários, eu vou passando cada um, e se vocês tiverem mais comentários, deixem aqui pra mim. A minha parceria com a companhia, ela funciona da seguinte maneira: eu me inscrevi pro time de leitores, e na ficha de inscrição eu já coloquei aos gêneros que eu queria receber, né? Que são principalmente, então, literatura, poesia e história, um pouco de ciências humanas, enfim. O que eu mais recebo é literatura contemporânea, principalmente, e poesia também. E aí eu tenho recebido muita coisa, porque a companhia publica muito desses gêneros, eles acabam mandando para o time de leitores a maior parte dos lançamentos. Então eu recebi muitos livros nas últimas semanas, aí nos meses de junho e julho, e vou mostrar aqui para vocês o que chegou. Recebi de poesia esse do William Carlos Williams, A Cidade Esquecida e Outros Poemas, que é um poeta estadunidense que nasceu em Nova Jersey. Enfim, eu tô curiosa para ler a poesia dele, porque eu vi um filme chamado Paterson, que tem uma ambientação, uma referência à poesia dele, que inclusive tem a poesia dele nesse filme, e eu gostei muito desse filme, então, e foi foi por esse filme que eu descobri sobre esse poeta, e em seguida, né, a companhia lançou esse livro dele nessa edição super bonita, e agora eu tô feliz que vou lê-lo. Recebi da Companhia das Letras também Os Diários do Lúcio Cardoso. Eu ainda não li o Lúcio Cardoso, não li nenhum livro dele, eu li tradução dele que ele fez do livro de poemas da Emily Brontë, que eu tenho aqui. Mas eu não li nenhum livro dele ainda, e agora recebi os diários. Fiquei muito feliz, porque eu adoro diários, e vamos ver se eu vou gostar dos diários do Silvio Cardoso, né? Tô curiosa para conhecer a literatura dele. Em algum momento eu vou ler Crônica da Casa Assassinada, e aí eu vou poder refletir um pouco sobre a literatura dele, e talvez então comece a ler os diários.
Recebi da Companhia das Letras também esse livro aqui, chamado Rádio Imaginação, de Seiko Ito, que é um autor japonês. A tradução é de Rita Cole. E esse livro parece muito interessante, tem muita questão musical e ao mesmo tempo fala da tragédia que foi o abalo sísmico em 2011, que acabou provocando um tsunami também, que inclusive afetou a usina nuclear de Fukushima. Então o romance ele parte dessas questões e, enfim, curiosa para ler esse livro, a capa tá muito linda. Recebi A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk. Eu ainda não li nada desse autor, então eu sei que ele ganhou o Nobel de Literatura. Ele é um autor turco que nasceu em Istambul em 1952. E, enfim, vamos ver como é que vai ser essa experiência lendo Orhan Pamuk. Recebi da companhia também esse daqui, chamado A Morte de Jesus, do J.M. Ketzel. Eu não sei a pronúncia correta, mas eu já li Desonra desse autor, que eu amo esse livro chamado Desonra. Ele ganhou o Nobel de Literatura, é um autor sul-africano e esse livro ele faz parte de uma trilogia. Então tem 2 livros anteriores, A Infância de Jesus, A Vida Escolar de Jesus e esse daqui que é A Morte de Jesus. Então eu preciso ir atrás dos 2 primeiros, eu não sei se eu vou fazer essa leitura nesse momento. Então eu recebi esse livro, mas não vai ser lido agora. Recebi da companhia também esse daqui, que é um romance sobre Sylvia Plath, que se chama Euforia, de Ellen Culled. Um romance sobre Sylvia Plath, capa toda roxinha, tem uma foto da Sylvia aqui. E a tradução é de Christy Lee Garubo. Vamos ver, né, o que ela fez aqui sobre a vida da Sylvia, bem ousado. Recebi da companhia, pelo selo Alfaguara, O Céu Implacável, que é o novo livro do João Anzanello Carrascosa, que eu ainda não li nada dele. Até comecei a ler um livro que ele lançou no ano passado e acabei não terminando. E não por não estar gostando, eu me lembro que comecei a ler no Kindle e às vezes isso acontece comigo, eu tô lendo um livro no Kindle e de repente o livro some, eu não abro mais o livro no aparelho. E agora ele lançou um outro livro agora em 2023, um novo romance. Vamos ver se eu vou ler agora. Eu vi que ele se ambienta na pandemia e não sei se eu vou ler nesse momento um livro que se passa na pandemia, mas tá lindo esse livro, é uma edição bonita para os fãs, né? Eu sei que tem vários fãs desse autor, da trilogia do Adeus. É um dos grandes autores da nossa literatura contemporânea, né? Recebi da companhia também do Alejo Carpentier O Cerco, que é um autor que cresceu em Cuba. Então, por esse motivo, fiquei muito curiosa pela leitura também. Ele nasceu na Suíça, mas cresceu em Cuba. Tem um texto aqui na contracapa do Milton Ratum, e a tradução é da Silvia Maximini Félix. Recebi também esse da Micheline Verunsky, que vocês já sabem, quem me acompanha aqui, que eu estou apaixonada por essa autora, devido ao livro Som do Rugido da Onça. E quanto mais eu escuto ela falar, mais me encanto por Micheline Verunsky. E ela ganhou o Jabuti ano passado, né? E agora ela tá com um novo livro chamado Caminhando com os Mortos. Tá? Muito bonita essa edição. E vou lê-lo em breve. Ganhei inclusive com um marcadorzinho transparente. Então esse vai ser priorizado. Recebi da companhia também esse daqui, chamado Poco Hombre, de Pedro Lemebel, que é Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, que estou muito curiosa para ler. É um livro de ensaios dessa personalidade do Chile. Pedro Lemebel é considerado um dos mais importantes artistas queer contemporâneos da América Latina. Nasceu em 1952 e faleceu em 2015. Nascido em uma favela na periferia de Santiago, foi escritor, performer e ativista político. Autor de diversos livros de crônicas, enfim. E eu tô curiosa, esse aqui saiu pela Zahar, tá linda essa edição, capinha rosa, bem Barbie, né?
esse também é um livro que eu quero priorizar nas minhas leituras. Vamos ver se vou conseguir encaixar para ler esse ano ainda. E recebi da companhia também esse do Haruki Murakami, que é um livro de contos chamado Primeira Pessoa do Singular. Eu já li Sono, do Murakami, e aquele livro do que eu falo quando falo de corrida. Não sei se eu vou ler esse livro de contos dele em breve, mas gostei muito da edição, saiu pelo selo Alfaguara e a tradução é da Rita Cole. É a grande tradutora, né, de livros de autoria japonesa para o Brasil, quase todos traduzidos por ela, né? Ou vários, pelo menos, dos que passaram aqui hoje, 2 traduzidos por ela. Recebi 2 livros de autores japoneses, que legal, fico feliz. Recebi também da companhia esse que estou lendo, que é o da Pat Smith, Um Livro dos Dias. Eu fiquei tão feliz de ter recebido esse livro. Eu sabia que ele seria lançado nesse ano e eu pensei, bom, se eu passar na parceria com a companhia, eu espero recebê-lo. E é um livro com fotos e um texto para cada dia do ano. Eu pensei em lendo devagarinho, né, conforme os dias iam passando, acabei dando uma adiantada. Então eu comecei o livro lá pela metade, em junho. Li o dia do meu aniversário, a foto que tinha e o texto que tinha. E é um livro que eu tô fazendo uma leitura, então, bem dinâmica, relendo muitos trechos, pensando. Se tu for pegar para ler, vai ler rapidinho, porque os textos são curtos e tem uma foto em cada página, né? Mas acredito que seja um livro para desfrutar e para nos acompanhar por um tempo maior, né? Então, eu tô fazendo isso com esse livro. Essa é uma das escritoras que eu mais admiro na nossa literatura de hoje no mundo e como personalidade também. Gosto muito do que ela faz, do que ela escreve e tô feliz então que recebi esse livro. Outro livro que eu não poderia deixar de dizer que me alegrou muito ter recebido foi esse da Silvia Plath, a poesia completa dela com tradução da Marília Garcia. E também já tô lendo, né, porque eu tive que começar assim que chegou. E é um livro que também não tenho pressa de terminar. Esse da Silvia, com certeza vai me acompanhar por muito, muito tempo aí, e são poemas belíssimos, já tô amando muito o que ela fez aqui na poesia. Recebi também da companhia A Corneta, que é um livro da Leonora Carrington, e esse livro, ela é um livro surrealista com tradução da Fabiane Seix. E estou muito curiosa por esse livro, principalmente porque Olga Tokarczuk, que eu amo, gosta desse livro e disse que se inspirou nesse livro para compor A Senhora do Sheiko, de Sobre os Ossos dos Mortos, que é um dos meus livros preferidos. Então, esse livro aqui também está entre as minhas prioridades, entre todas as obras que chegaram. Eu recebi também da companhia esse livro de poemas, que se chama República Surda, de Ilya Kaminsky. Recebi também 2 livros do Ítalo Calvino, nessa coleçãozinha aqui, que eu tenho Cidades Invisíveis nessa coleção também, que é uma capa parecida. E aqui esse capa verde e esse capa rosinha, né? Um Otimista na América, 1959 a 1960, esse de capa verde, e o de capa rosa, A Entrada na Guerra. Eu gosto muito dos Cidades Invisíveis. Eu li alguns textos daquele porque ler os clássicos. Gosto muito do texto de introdução. Acho o Ítalo Calvino maravilhoso. Então eu fiquei muito feliz de ter recebido mais esses 2 livros dele que foram publicados aqui no Brasil. Recebi também da companhia um romance de Gwendolyn Brooks, que se chama Maud Martha, que é uma grande poeta e escreveu esse romance também. Estou muito curiosa para ler, também um dos livros dos que chegaram que eu pretendo priorizar, né? Esse é o Maud Martha. E vários elogios aí de quem já está lendo, acho que é uma pérola que a companhia trouxe para ser publicada aqui no Brasil. E tradução de Floresta. Recebi também outro livro de poemas, naquele estilo, né, do William Carlos Williams, do Czesław Miłosz. Para isso fui chamado Poemas, que é um autor polonês, aliás, é um autor que nasceu na Lituânia e faleceu na Polônia em 2004 e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1980. Bacana, né? Um poeta lituano super diferente. Fiquei bem curiosa para conhecer os versos dele. Recebi da Paulina Chiziane Ventos do Apocalipse, que é uma autora do Moçambique e que ganhou o Prêmio Camões recentemente.
Eu fico muito feliz de ter recebido mais um livro dela, preciso priorizar a leitura dessa autora. Recebi também do Manuel Herzog A Língua Submersa, que é um romance publicado pelo selo Alfaguara. E, bom, é para ser uma distopia. Eu achei belíssima essa capa. Eu não conhecia nada ainda sobre esse autor. Ele nasceu em Santos, São Paulo, em 1964. E tô curiosa para conhecer esse livro. Foi um dos que me chamou a atenção também, dos que eu recebi da companhia nesses últimos tempos. E outro que eu recebi foi esse do John Boyne, por Lugares Devastados, que é uma continuação de O Menino do Pijama Listrado, que eu nunca li, eu apenas vi o filme. Mas fiquei feliz, né, com esse lançamento. Parece um trabalho interessante que ele fez de proporcionar a continuação daquela história, que vem sendo debatida também e problematizada, né, em muitos níveis. E do John Boyne eu gosto muito do Palácio de Inverno e do Ladrão do Tempo, que eu li graças à minha amiga Franci, que me emprestou, que adora esse autor. Então, é bom que tenhamos mais livros dele traduzidos, né, para o Brasil, publicados. Quase sempre são pela companhia. Esse aqui, a tradução é do Luiz de Araújo. E esses foram os livros que eu recebi nos últimos 2 meses, dá pra se dizer, né? Já estamos nos encaminhando para a última semana de julho. Eu espero que vocês tenham curtido. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam de todos esses recebidos. Alguns deles vão ser priorizados e eu vou comentar aqui no canal quando eu concluir essas leituras. E era isso. Obrigada pela atenção e pelo carinho de estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.